Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão chega ao Equador e com um desfalque sentido, hein? Eu vou falar pra vocês sobre isso. Qual será a escalação, afinal de contas, para encarar o Barcelona de Guayaquil e a semifinal do Campeonato Paulista tá definida. Que maratona vem pela frente e só decisão. As notícias do Timão, porque o Corinthians e a sua delegação já está em solo equatoriano, Guayaquil, para a disputa dessa terceira fase da Libertadores, uma antes da fase de grupos. É a última batalha que o Corinthians tem nessas fases eliminatórias para entrar na fase de grupos da Libertadores. Tem um alento aí, né? Caso haja uma eliminação, nesta fase o Corinthians vai para Sul-Americana, o que não acontecia na fase anterior, como aconteceu com o Boca Juniors, por exemplo, né? Parou para o Aliança Lima do Peru, de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos, e simplesmente se despediu de todas as competições continentais. Se o Corinthians tivesse parado na Universidade Central da Venezuela, estaria fora de tudo, perderia calendário, teria só a Copa do Brasil junto do Campeonato Brasileiro. Agora não. Caso o Corinthians não avance diante do Barcelona de Guayaquil, pelo menos vai disputar a Sul-Americana. Claro que o objetivo maior é chegar na fase de grupos da Libertadores. Para isso, jogo de ida em Guayaquil, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o líder do Campeonato Equatoriano. Mas, cara, é impressionante a diferença do calendário brasileiro para os outros times da América do Sul. São 3 rodadas do Campeonato Equatoriano. Eles estão invictos, né? Venceram os 3 jogos em 3 rodadas, são os líderes, né? Com mais do que invictos, 100%. Inclusive, estão invictos há 12 jogos, contando o ano passado. Mas o Corinthians tem uma derrota em 30 jogos, né? Uma derrota nos últimos 30 jogos. É que só nesse ano o Corinthians jogou 15. Então, assim, é muito louco, cara, a diferença de calendário. Por um lado, né, o Corinthians está muito mais rodado, né, com muito mais ritmo de jogo, mas é insano, cara, insano o que se pratica no futebol brasileiro em relação a outros países. E o Barcelona de Guayaquil tá nessa fase bacana, assim, tem alguns desfalques e tudo mais. Eu vou trazer mais detalhes do adversário no vídeo dessa terça-feira, aí na véspera do confronto, né? Mas por hoje, eu queria dizer que o Corinthians chega com o Igor Coronado ainda machucado, né? E sem previsão de retorno, pelo menos a assessoria do Corinthians não trabalha com essa previsão, uma lesão muscular. O Héctor Hernandes retornando, mas ele pouco tem sido utilizado, né? Talvez como reserva, né? Já que o Pedro Raul já foi para o Ceará, inclusive, chegou lá metendo gol e assistência, né? Olha que loucura como, né, uma mudança de ares faz bem muitas vezes ao atleta, né? Mas também com um desfalque muito sentido, que é justamente do Fabrício Angileri. Ele não pode ser inscrito nessas fases iniciais da Libertadores, né? Ele vai ser inscrito caso o Corinthians passe para a fase de grupos. Tem uma brecha aí, mais 5 jogadores aí que o Corinthians pode adicionar, então essa inscrição será feita, mas nesse momento, na pré-Libertadores, você só poderia mandar a lista para esses confrontos eliminatórios desde o início. O Corinthians não tinha contratado ainda o Angileri quando isso aconteceu. Então agora tem que esperar. E ele não vai poder jogar. E por que eu falo sentido? Porque eu gostaria de ver um pouco mais, né? Ele deu um gostinho muito, muito bacana, né? Com aquela assistência já em poucos minutos para o gol do Memphis Depay na classificação diante do Mirassol. E é um lateral esquerdo que a gente imagina seja titular. Como ele ficou um bom tempo parado, então vamos tentar olhar pelo lado positivo, do tipo assim, voltou, estreou bem, não jogava 9 meses, agora ele descansa um pouquinho e fica sendo preparado para essa semifinal do Campeonato Paulista que já está definida. Será o Santos Futebol Clube, o Santos de Neymar, jogo na Neoquímica Arena. Datas ainda não foram reveladas pela federação. Com a vitória do São Paulo no tempo normal diante do Novo Horizontino, o São Paulo pega o Palmeiras, né? Ou seja, o segundo colocado pega o terceiro e o líder, que é o Corinthians, pega o quarto, que é o Santos. E as semifinais com os 4 grandes depois de 6 anos, né? Desde 2019 isso não acontecia. Vai ser um grande jogo, né? Memphis e Neymar, os amigos, rivais nesse momento. No primeiro confronto na fase de grupos deu vitória do Corinthians, 2-1, também na Neoquímica Arena, e eles já se provocaram, né? O Memphis queria pegar o Neymar e dizer que, né, e disse que queria vencer de novo. O Neymar já disse que o Corinthians teria mais medo do Santos de Neymar do que o Neymar deles, enfim, é um confronto num jogo único e vai ser bacana demais, porque o Santos também está crescendo nessa reta final, cresceu nesses últimos jogos no Campeonato Paulista, mas, repito, né, o Corinthians em casa é muito forte, por isso que eu acho que leva, não só por isso, pela tabela, pelo time e pelo estádio, leva uma vantagem aí em termos de favoritismo, mas confronto único, tá? Vamos ver o que acontece. No meio de tudo isso, no meio
desse jogo contra o Santos, que provavelmente vai ser no final de semana que vem, você tem 2 confrontos de Libertadores. Barcelona de Guayaquil, fora de casa nessa quarta, e aí na outra quarta, a decisão da vaga também na Neoquímica Arena. Isso pode ser um complicador, claro que sim. Não apenas pelo aspecto físico, né? Pelo aspecto emocional, de entendimento, de foco, né? Você tem dependendo do que acontecer no Equador, você está preocupado para o jogo da volta e no final de semana tem uma decisão pela frente com um jogo único, em que se você perder, tá fora, dentro da tua casa. É loucura o que está acontecendo aí nesse primeiro semestre. Aí, o calendário brasileiro ele atropela as coisas e o Corinthians precisa fazer os seus resultados, porque a pressão, né, é sempre muito grande para que isso aconteça. Falei do Héctor Hernandes voltando, do Coronado lesionado fora e do Anrileri que não foi inscrito. Dupla de zaga. O Félix Torres, vocês sabem, ele é equatoriano e da seleção do Equador. Chegou com festa lá da torcida local e é um cara que vem ganhando prestígio aos poucos. E pela primeira vez em 5 jogos, a defesa do Corinthians não foi vazada, como aconteceu nesse jogo contra o Mirassol. Então, eu manteria aquilo que está dando certo. Eu sei que o Tchoca daqui a pouco pode aparecer, porque, enfim, os testes são permitidos, mas eu não faria mais testes. Deu certo nesse momento com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, eu manteria essa dupla de zaga que funcionou. Gostaria de ver mais o Angileri, não vai ser possível, e aí eu não sei se ele vai reconsiderar o Hugo, se ele vai manter o Matheus Bidu. O Bidu dá essa oscilada ainda esse ano, né? Louca, assim, cara, porque ele vai bem na frente, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então também não sei qual a lateral esquerda que o Ramon Dias pretende utilizar. No meio de campo, acho que, enfim, né, a gente tem algumas situações aí. O Martínez vem fazendo a primeira função, o Carrilho a segunda, junto do Breno Bidon, o Garro na ponta do losango, ele que entrou apenas alguns minutos diante do Mirassol para dar uma descansada um pouco mais, e nesse jogo tem que usar o que tem de melhor, né? E o Garro é o que o Corinthians tem de melhor, juntamente do Memphis e do Yuri Alberto. Existe uma possibilidade aventada pelo próprio Emiliano, inclusive, né, elogiando muito o Romero nos últimos jogos. O Romero ele tem não é uma crítica, é uma constatação, gente. O Romero ele ajuda muito o Corinthians, isso é inegável, ele está na história pelos números, mas ele tem uma influência muito grande quando ele está na Neoquímica Arena. Fora de casa, ele também faz seus gols, assistência, ele também ajuda, mas ele não é tão efetivo quanto dentro do estádio corintiano. Então, eu deixaria o Romero, talvez até para esse jogo contra o Santos, né? E aí você consiga mudar a escalação agora no primeiro confronto, fora de casa, contra um adversário que está invicto, está 100% na verdade no seu campeonato, é líder, está numa boa fase, né? Acho que isso resume. E você precisa voltar vivo, como a gente fala, pelo menos com empate, tentar vencer o jogo, claro, né? Eu acho que a primeira coisa é você manter aquilo que vinha dando certo e uma consolidação de sistema, que seria o losango no meio-campo. Ok, não tem o Ranieri, não tem ali. Tem primeiro volante, né? Pode ser o José Martínez, com o Carrilho, o Bidon e o Garro. Aí você mantém aquela estrutura que deu tão certo no ano passado. Do que se você tirar um volante e abrir o Romero com o Yuri para botar o Memphis por dentro, ou vindo pela esquerda ali e tal, junto do Garro, e aí faz um 4-4-2, um 4-3-3, na verdade. Eu não arriscaria. Eu manteria aquilo que deu mais certo na maior parte do tempo, que é justamente esse losango no meio-campo, uma estrutura maior para a defesa e, claro, né, com os 2 homens de frente, o Memphis e o Yuri, que podem fazer a diferença. Eu faria isso. Se o Ramon vai fazer, eu não sei. O que eu acho que há um indício muito grande da manutenção do Félix Torres, provavelmente ao lado do Gustavo Henrique. Na lateral, nos últimos jogos, ele usou bastante o Bidu, então acho que o Bidu meio que, não sei se até por uma questão ofensiva, reconquista um pouco a titularidade. O Hugo não apareceu mais no time titular. E na frente ali, mesmo que o Romero tenha ganhado oportunidades, eu deixaria o Romero e o Thales Magno para segundo tempo, né? Vamos aguardar. Até porque o resto está muito bem estruturado, né? Martínez, Carrilho e Bidon, com o Rodrigo Garro na ponta do losango. Enfim, esse deve ser esse o time, com uma ou outra variação, para encarar o Barcelona em Guayaquil nesse grande jogo. O Corinthians precisa, pelo menos, beliscar um empatezinho. E precisa jogar também um pouco melhor do que jogou contra a Universidade Central na Venezuela. Porque aí decide em casa, e aí se vier aqui para fazer uma vitória simples, um resultado simples, tudo bem. Lembrando que no meio desses 2 jogos, no final de semana, tem um confronto de semifinal contra o Santos.
É uma maratona, é pegado, é pressão, mas não tem muito o que fazer. A gente está há 2 semanas aí de conhecer o campeão paulista e também de definir se o Corinthians vai ou não para a fase de grupos da Libertadores. Tem tudo para isso acontecer, mas precisa resolver essa parte eliminatória que começa nessa quarta-feira. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, de volta no canal trazendo todas as informações do Corinthians. Vamos falar um pouquinho desse jogo entre Barcelona de Guayaquil e Timão pela pré-Libertadores. Falar também dessa semifinal do Paulistão entre Corinthians e Santos. Mas antes de trazer todos esses assuntos, repercutir essas informações, vamos falar da renovação de contrato de Léo Maná, lateral direito do Corinthians, que é reserva de Mateuzinho. Léo Maná acabou sendo rejeitado pela comissão técnica no último jogo do Paulistão contra o Mirassol. E foi exclusivamente por opção técnica, tendo em vista que o contrato do jogador foi renovado até dezembro de 2029. Esse contrato foi renovado dia 15 de janeiro de 2025. Ou seja, recentemente o contrato de Léo Maná foi renovado. O contrato do jogador terminaria em abril de 2006. Eu não sei por que tão precocemente o diretor executivo Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo já foi estender essa renovação de contrato, sendo que Léo Maná não está conseguindo performar, ou seja, ele não está bem e a diretoria do Corinthians erroneamente acabou dando um contrato para o jogador de mais 5 anos. Olha que o Jacaré veio da base e está tomando a posição de Léo Maná no banco. No banco, não tô falando de titularidade não. Quem é titular é Mateuzinho. Então, o Corinthians acabou renovando esse contrato, prolongando. Para mim, cometeu um erro grave, tanto o Augusto como o diretor executivo aí, Fabinho Soldado. Sabe o que vai acontecer? Eu já sei que vai acontecer, já vou até explicar aqui. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com Fagner, que foi pro Cruzeiro, né? Corinthians renovou o contrato e depois emprestou o jogador pagando uma porcentagem muito alta do atleta, uns 70%. Vai acontecer o que aconteceu com Pedro Raul, que o Corinthians também paga aí aproximadamente aí 330 mil por mês para ele jogar no Ceará. E agora, com Léo Maná, que não está conseguindo performar, o Corinthians renovou esse contrato. Ele depois vai sair para outro clube e o Corinthians vai pagar a porcentagem do seu salário. Olha, quando o Augusto Melo foi candidato para ser presidente do Corinthians, ele falou que os ex-presidentes, os seus antecessores, cometiam um grave erro, que era renovar contrato de jogador ou comprar jogador caro, depois emprestar e pagar parte do seu salário. E Augusto Melo, infelizmente, está incorrendo no mesmo erro. Isso é um erro gravíssimo que a diretoria tem acontecido. Por isso que o Corinthians hoje é um clube que se encontra aí extremamente endividado, em 2,4 bilhões de dívida, de tanto fazer mal negócios. Isso é lamentável, não poderia Corinthians ter estendido aí o contrato do jogador que não está conseguindo performar. Tecnicamente é um jogador que a gente percebe que é fraco, com todo respeito ao atleta, mas não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Gente, mudando um pouquinho de assunto, mas falando de atleta, ontem o craque Neto trouxe no programa Os Donos da Bola a informação que Thales Magno está insatisfeito e não quer renovar o contrato com o Timão. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que Thales Magno deveria ter mais oportunidade. Porém, Romero tem conseguido performar. Não é à toa que é o artilheiro do século. Ele tem entrado e dado conta do recado, apesar que acho também que o Romero tecnicamente é fraco, mas tem marcado gols. E o Grupo City quer 15 milhões de dólares em Thales Magno. Isso é muito dinheiro, né? E o Grupo City disse ao Corinthians, né, que estende o empréstimo de Thales Magno, porém com a obrigação ao final do Corinthians fazer a compra do jogador. Olha bem, 15 milhões de dólares vai dar o quê?
mais de 75, 80 milhões de reais, pra mim, o Thales Magno é um bom jogador, mas não vale essa grana toda. E depois o Corinthians não consegue sair do jogador, não consegue vender lá pra fora, apesar de ser novo, pra ganhar dinheiro. E aí vai vir a mesma história, o Corinthians empresta e continua pagando. Olha o que eu tô falando pra depois vocês falarem, olha, Mineirinho já falou isso há algum tempo. E tá acontecendo no Corinthians e pode vir a acontecer novamente se o Corinthians fizer um negócio desse, pagando aí quase 80 milhões de reais no jogador, que pra mim é um bom atleta. Mas ainda falta muita coisa para ser titular no Corinthians. Gente, o Corinthians tem aí algumas decisões extremamente importantes. Amanhã enfrenta o Barcelona lá em Guayaquil pela pré-Libertadores. E já no final de semana, o Corinthians a FIFA vai definir ainda qual o dia que é o jogo, vai enfrentar o Santos do Neymar. O Corinthians nos últimos 30 jogos, o Timão tem apenas uma derrota, contando com a temporada 2025 e com o final da temporada do ano passado, 2024, no Campeonato Brasileiro. Porém, o Santos é um adversário duríssimo, um adversário complicado, porque Neymar faz toda a diferença. E aí tem a ajuda do Soteldo, tem a ajuda do Guilherme, então o Santos se torna muito forte. O Corinthians poupou alguns atletas pelas quartas de finais do Campeonato Paulista contra o Mirassol, né? Por exemplo, João Pedro Choca não jogou, André Ramalho não jogou, o Garro não jogou. Já nessa quarta-feira, diante do Barcelona lá em Guayaquil, o Timão vai com força máxima para esse jogo. O Corinthians vai com o que tem de melhor, porque precisa fazer um belíssimo resultado. O Barcelona Guayaquil é um time de massa, é um time de camisa, é um time de torcida. Então não é a Universidade Central. O Corinthians tem que entrar atento, porque é a principal competição do Corinthians esse ano. Só que contra a Universidade Central, se o Corinthians fosse eliminado, estaria fora de todas as competições internacionais esse ano. Já contra o Barcelona de Guayaquil, já muda, essas diretrizes já mudam. Se o Corinthians não passar, estará na Sul-Americana. Contra a Universidade Central, o Corinthians não ia. Agora, contra o Barcelona, já vai. Mas acredito eu que o Corinthians consegue passar contra o Barcelona lá em Guayaquil e entrar na fase de grupo da Libertadores. No domingo, o Corinthians, bem provavelmente, né, seja domingo o jogo, né, pega o Santos Neymar, é complicado. São jogos, né, que o Corinthians precisa de ter muita atenção, precisa trabalhar muito. E aí eu não sei qual que é o melhor. Se Ramon Dias poupa jogador nesses 3 jogos extremamente decisivos, ou entra com o time titular, correndo o risco de ter uma lesão. Já o Igor Coronado, né, não viajou para Guayaquil, porque está sentindo uma dor no adutor da perna. Tá fora o Igor Coronado, né? E aí, se poupar o jogador e o Corinthians for desclassificado, aí vai criticar o técnico Ramon Dias. Se colocar o jogador titular e alguém machucar, e aí também Ramon Dias vai ser criticado. E eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham? Na pessoa do técnico Ramon Dias, né? Vocês poupariam algum jogo nesses 3 jogos, sendo o Barcelona amanhã, Santos no final de semana e o Barcelona na outra quarta? Ou você jogaria com o time titular? Qual que é a opinião de vocês? Gente, vamos falar de Fabrício Angileri, que estreou no Paulistão contra o Mirassol e foi um jogador importantíssimo, apesar de 9 meses sem estar jogando, mas conseguiu performar. A gente percebe que o jogador tem qualidade, tem entrega, é um jogador que chegou para ser titular absoluto. Pedido do técnico Ramon Dias, porque o Ramon está insatisfeito com Diego Palacios, Ramon está insatisfeito com Matheus Bidu, Ramon está insatisfeito com o Hugo. Então, o Fabrício Angileri chegou, está inscrito no Paulistão e fez um cruzamento perfeito por Memphis Depay fazer 2-0 Corinthians contra o Mirassol e passar para a semifinal do Paulistão. Só que no grupo, na pré-Libertadores, ele não pode jogar, não foi inscrito a tempo. Caso o Corinthians elimine o Barcelona lá em Guayaquil,
ou com o jogo lá no Guayaquil e o jogo aqui no Brasil, aí sim, pode escrever 5 jogadores, Fabrício Angileri, com certeza será um deles, porque é um jogador que tem capacidade técnica, é inteligente, joga com a bola nos pés, sem a bola, jogador que recompõe muito bem e apoia muito bem. Então, um desfoque pro Corinthians hoje e amanhã é o Fabrício Angileri. Já no final de semana, será aí um jogo dos amigos. Memphis Depay e Neymar. Neymar já mandou um recadinho que os adversários têm que ter mais medo dele do que dos adversários. Olha, Neymar é craque, hein? Neymar é craque. Joga muito. O Corinthians tem que ter cuidado com o Mateuzinho na lateral, que Neymar passa igual um foguete correndo e Mateuzinho, para fazer cobertura, é fraquíssimo. É bom para apoiar, mas na cobertura é fraco. Então o Corinthians, tome cuidado. Até acredito que o Corinthians é favorito. Por quê? Porque joga em casa. O Corinthians em casa é muito difícil de perder. Olha bem pra você ver. Em 30 jogos, o Corinthians apenas não derrota. Na Neoquímica Arena, pra mim o fator do Corinthians ser favorito é somente jogar em casa. É somente jogar em casa. Porque o time do Santos tem algumas peças que pode decidir o jogo e tá num acrescento espetacular com o Neymar. Então será o jogo dos amigos, onde Memphis Depay enfrenta Neymar, Neymar enfrenta Memphis Depay, né? Corinthians que nesses 3 jogos aí pode ter alternativa, porque Félix Torres tá jogando muito bem, tá pedindo passagem, tá? Então eu não sei se nesses jogos o Tec Ramon Dia coloca aí Félix Torres e André Ramalho, ou Félix Torres e Gustavo Henrique, não sei como ele vai fazer, mas agora o Félix Torres tá pedindo passagem. É um pepino pro Tec Ramon Dia descascar, mas é um pepino muito bom. O jogador está melhorando, crescendo na hora importante, nas decisões, no mata-mata, tanto o Paulistão quanto a pré-Libertadores, tudo são jogos decisivos, onde quem perder tá fora. E o Paulistão contra o Santos no final de semana é um jogo só. Já na pré-Libertadores, o Corinthians tem 2 jogos, um lá em Guayaquil e outro aqui na Neoquímica Arena. Então tem chance. Já agora no Paulistão, perdeu pro Santos, acabou. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de passar pelo Santos no Campeonato Paulista e pelo Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores? Use o seu espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário, para deixar seu like e deixar sua inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.